Nós que permanecemos no santuário, vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor e aquilo que ela tem para dizer ao nosso coração. E o pastor prossegue uma série de pregações que eu iniciei no livro do profeta Malaquias. Agora à noite nós prosseguimos olhando a sentença de Deus contra os sacerdotes. Você há de se lembrar que no meu último sermão, há 12 domingos atrás, eu já havia apontado para os irmãos que nós consideraríamos esse livro com a estrutura que ele tem, que é uma estrutura bem diferente daquela que os profetas menores, os profetas do Velho Testamento utilizavam. No livro do profeta Malaquias, nós temos Deus dirigindo pela boca do seu profeta sentenças contra a nação de Israel. Sentenças contra o seu próprio povo. Lembre-se também que o contexto histórico de Malaquias era um contexto de muita desesperança, contexto de muita imoralidade por causa e pela vida do povo, e também um contexto onde o culto a Deus estava sendo desprezado. Contexto em que o culto a Deus estava sendo tratado como coisa menor na vida da nação. De fato havia um enfado, uma canseira, uma indiferença da parte do povo em adorar a Deus e em servi-lo como ele deveria ser servido e adorado. Isso em parte porque o povo tinha expectativas frustradas quanto àquilo que ia acontecer com eles depois de terem retornado do cativeiro babilônico e voltado para a terra prometida. Agora o povo está de novo em Canaã, eles reconstruíram o templo, mas as coisas não aconteceram como eles haviam esperado. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta para dirigir sentenças contra o povo. A primeira delas é aquela que a gente viu, em que Deus diz: olha, eu tenho amado vocês. E o povo não entende essa afirmação. Porque essa é a coisa curiosa. Quando o profeta falava, o povo reagia. E o povo reagia à sentença do profeta e o profeta rebatia aquilo que o povo respondia a partir da primeira sentença. Depois então, o profeta vai dirigir-se para os sacerdotes. Primeira parte da sentença a gente viu no último sermão. Ele fala da maneira como os sacerdotes estão tratando o culto a Deus. Você há de se lembrar, os sacerdotes estavam fazendo uma coisa que Deus não havia mandado que eles fizessem. Eles estavam recebendo animais, por exemplo, cegos, coxos, dilacerados, e aceitando isso na adoração a Deus. Os sacerdotes estavam fazendo algo que tanto desagradava a Deus, que Deus chega a dizer pela boca do profeta, que era melhor fechar o templo, é melhor apagar o fogo do altar, é melhor parar a adoração, porque o que vocês estão fazendo não foi nada do que eu mandei vocês fazerem, disse o Senhor através do profeta. Como se não bastasse, Deus também condena e reprova a atitude dos sacerdotes. Eles adoravam a Deus com aquele espírito de canseira, de enfado. Eu não vejo a hora desse culto acabar, não vejo a hora das coisas que eu estou fazendo aqui terminarem. Eu já não aguento mais, é sempre a mesma coisa, a mesma rotina, canseira, enfado, chateação, aborrecimento. E Deus então deixa muito claro a sua indignação contra aqueles sacerdotes. Deus é aquele pai que não está sendo honrado pelos seus filhos. Deus é aquele Senhor que não tem respeito dos seus próprios servos. Mas a sentença do profeta não para aí, irmãos. Ele dirige uma segunda sentença contra os sacerdotes. A segunda sentença vai tratar de um outro aspecto da corrupção e do ministério mal feito pelos sacerdotes no tempo do profeta Malaquias. E eu quero então que a gente hoje considere essa segunda sentença que aparece no livro para a gente, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Abra lá a sua Bíblia, em Malaquias 2, do verso 1 ao verso 9. Acompanhe comigo a leitura do texto, em que o profeta
dirige as seguintes palavras aos sacerdotes da sua época, do seu tempo. E eu espero que a gente seja capaz de aprender algumas lições preciosas que esse texto tem para a nossa vida. É dito assim, irmãos: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei, ou melhor, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Davi, ou melhor, de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amados, até aqui a leitura do texto que vamos considerar juntos nessa noite. Olha, essa segunda sentença está dividida em dois grandes blocos que estão relacionados entre si. O primeiro bloco é que Deus faz ameaças concretas contra aqueles sacerdotes. As ameaças são muito duras, muito severas e muito diretas. Então, primeiro vamos considerar essas ameaças e depois perceber como é que elas se relacionam, ou melhor, como é que elas se relacionam com todo o restante do texto. Primeiro, Deus dirige uma palavra contra os sacerdotes, isso é logo claro no verso 1. Agora, ó sacerdotes, é para vós outros este mandamento. E a partir daí, no verso 2, Deus faz 5 ameaças contra eles. Por quê? Porque se eles não ouvirem e não propuserem no coração deles dar honra ao Senhor, Deus fará o que está aqui ameaçando que vai fazer. Isso aqui é menção, amados, ao que a gente viu no último sermão. Eles não estavam dando honra. Eram sacerdotes corrompidos, corruptos. Gente que não estava fazendo o que deveria no sacerdócio a Deus. E Deus agora quer dirigir a eles essas ameaças. Primeiro, Ele vai amaldiçoar esses sacerdotes. Diz aí, enviarei sobre vós a maldição. Tem gente que acha, amados, que Deus não amaldiçoa pessoas. Isso não é verdade, está aqui no texto. Deus estava amaldiçoando aqueles sacerdotes. E como se não bastasse, estava também
amaldiçoando as bênçãos dos sacerdotes. Aqui é uma coisa curiosa o que o profeta está dizendo. Ele está fazendo menção a um exercício, a uma autoridade que era dada ao sacerdote. Naquele tempo, o adorador vinha ao santuário e trazia consigo a sua oferta. A oferta, que a gente vai fazer menção a ela daqui a pouco, era depositada no altar. O sacerdote dirigia a adoração, o culto, os louvores, o ensino da palavra. E no final de tudo ele concedia a bênção de Deus ao povo. Se é de se lembrar da bênção araônica, por exemplo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, o Senhor vos dê a paz e por aí vai. Deus está dizendo que esses sacerdotes teriam as suas bênçãos amaldiçoadas. Você já imaginou? Ser abençoado por um sacerdote que tem bênçãos amaldiçoadas por Deus? Então, o sacerdote abençoa, mas a bênção dele é pura maldição. Então Deus está dizendo, olha, eu não só vou amaldiçoar vocês, como também vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Talvez, amados, isso até explique por que o povo estava vivendo aquela situação que eles estavam vivendo. Por que a vida do povo estava tão difícil? Por que faltava recurso? Por que o alimento e a semente não frutificada? Por que o gado não dava o seu fruto? Por que o povo tinha que pagar impostos pesados aos persas? Talvez o problema estivesse relacionado com isso. Deus estava amaldiçoando os sacerdotes, e os sacerdotes abençoavam o povo, mas a bênção deles era pura maldição. Como se não bastasse, em terceiro lugar o texto diz, olha, pelo contrário, eu já tenho amaldiçoado vocês. O que era ameaça no início do verso, agora vira coisa concreta. Eu disse que eu enviaria a maldição, eu disse que eu amaldiçoaria. Não, eu já tenho amaldiçoado vocês. Os sacerdotes só estavam sendo amaldiçoados porque eles não queriam dar honra a Deus. Não queriam honrar o nome do Senhor. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Quarto lugar, o texto diz que Deus também ameaça a linhagem sacerdotal daqueles homens. Eis que vos reprovarei a descendência. Essa expressão aqui no verso 3, é que Deus não permitiria que os filhos daqueles sacerdotes também virassem sacerdotes. Você lembra que o sacerdócio no Velho Testamento era hereditário. Os pais eram sacerdotes e os filhos também se transformariam em sacerdotes. Porque essa era uma herança de pai para filho. É bom que se diga, amados, que era naquele tempo, tá? Hoje em dia, filho de pastor não precisa ser pastor porque não tem herança hereditária para o ministério pastoral. Mas os sacerdotes eram assim. E Deus está dizendo assim, olha, eu não vou permitir que os filhos de vocês venham a se tornar sacerdotes. Eu vou reprovar a descendência de vocês, por um motivo lógico. Deus sabe que esses filhos vão perpetuar a mesma corrupção, a mesma falta de honra que os pais dele estavam cometendo. E como se não bastasse, a última ameaça, a última reprovação de Deus, é o que é dito a partir do verso 3, irmãos. Essa é uma expressão dura. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles, ou destes, sereis levados. Aqui mais uma vez o profeta está usando uma informação do tempo dos sacerdotes, do tempo do Velho Testamento.
Eu já fiz menção ao fato de que o adorador vinha com oferta. E muita gente imagina que o sacerdote pegava o animal que era oferecido, e ele pegava esse animal inteiro e oferecia para Deus no altar. Não era assim que funcionava. Havia uma série de orientações, você pode ler isso lá em Levítico, para a maneira como o sacerdote deveria preparar o animal. Por exemplo, ele deveria tirar os excrementos, as partes internas do animal, e isso ficava do lado de fora do altar, do lado externo ao santuário. Parte da carne era oferecida a Deus no sacrifício. Outra parte, o próprio sacerdote comia. E outra parte, o próprio adorador podia comer diante de Deus no altar. Então o animal era separado de maneira específica. E Malaquias está dizendo, olha, o que Deus vai fazer é envergonhar vocês, atirando o excremento dos animais na cara de vocês. Essa era a maneira oriental de envergonhar uma pessoa. A cara cheia de excremento era uma lembrança de que esses homens não eram dignos de estarem no altar de Deus. E o que é pior, eles deveriam ser levados para fora, onde ficavam os excrementos dos animais. Deus está deixando muito claro, amados, aqui, o zelo dele e a seriedade com que ele trata aquilo que fazemos diante dele no culto. Esses sacerdotes não estavam levando isso tão a sério. Estavam brincando com essas coisas e Deus está sendo muito duro, muito direto, muito claro na indignação que ele sente por essa postura indigna daqueles sacerdotes. A pergunta é, por que Deus está reagindo assim? Por que ele está tratando esses sacerdotes com esse grau de seriedade, de zelo, a ponto de ameaçar que vai jogar excremento dos sacrifícios deles no rosto, na cara daqueles homens? Primeiro é esse elemento, amados, é sério o que a gente faz diante de Deus. Sério, hein? Ministrar para ele é coisa séria. Não dá para ler um texto como esse sem chegar a essa percepção. Os ministros deveriam sempre se lembrar diante de quem eles estão adorando. Mas o elemento que Malaquias vai apontar para a gente aqui está no verso 4. Veja o que ele diz. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda parte do texto é que agora Deus vai deixar claro o porquê da seriedade do tratamento que ele está dando àqueles sacerdotes. O elemento que liga aqui essa primeira parte à segunda é essa menção que Deus faz à aliança que ele fez com Levi. A segunda parte vai fazer três coisas, na verdade. Lembrar da aliança, chamar a atenção da maneira como Levi reagiu a essa aliança e apresentar o papel principal dos sacerdotes nessa aliança. Primeira coisa que aparece aqui é que Deus está sendo zeloso, ameaçador com aqueles sacerdotes, porque ele quer restaurar, renovar, purificar a aliança que ele fez com Levi. E o problema é que esses sacerdotes estão manchando essa aliança, estão sujando essa aliança, não estão vivendo da maneira como essa aliança
exigia que eles vivessem. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança com Levi continue. Vamos lembrar aqui rapidinho, amados, a aliança que Deus fez com Levi. Levi está morto quando Malaquias escreve o texto. Ele não está falando do Levi, pessoa, está falando dele como uma figura histórica que representa a aliança que Deus fez com a tribo de Levi. Você lembra que a nação de Israel estava dividida em tribos, não é? E uma delas é a tribo de Levi. Essa aliança de Deus com a tribo de Levi, com os descendentes de Levi, aconteceu logo depois que Deus tirou o povo do Egito. Deus disse para Moisés, olha, separa o teu irmão Arão, para que ele e os seus descendentes sirvam a adoração pública do povo. Os levitas, esse é o nome que vem daí, passaram a ter a responsabilidade de conduzir toda a adoração que o povo de Deus do Velho Testamento fazia ao Senhor. Eram eles que adoravam a Deus com o povo, dirigiam os cânticos, ensinavam a lei. Eram eles que administravam toda a vida de adoração do povo. Eu acho engraçado porque hoje em dia alguns ministérios de louvor gostam de se autodenominar levitas. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, a menos que esse pessoal levite, né, nós não temos mais levitas como havia no Velho Testamento. Já mostrei que todos nós somos sacerdotes. Até porque os levitas do Velho Testamento faziam mais do que só adorar a Deus, irmãos. Eles também limpavam o santuário, limpavam os excrementos, organizavam os utensílios, os móveis, limpavam tudo. Se a gente tivesse que ter levita hoje em dia, tínhamos que dispensar a zeladora, os diáconos, porque os levitas fariam tudo. Aí não vale, pastor. Aí não vale, né? Veja, eles eram responsáveis por tudo, irmãos. Então, se você quer ser levita, não fica só com a parte que interessa, pega o conjunto completo da obra. Por exemplo, agora à noite a gente precisou de um banco para sair dali e lá para trás, não foi? No tempo do Velho Testamento eram os levitas que faziam isso. Eles eram responsáveis por tudo. E como parte disso, irmãos, eles não podiam trabalhar. Lembra até que o povo de Deus, quando foi para Canaã, não deu terra para os levitas. Eles não tiveram direito a um pedaço da terra de Canaã. Porque eles viviam com os dízimos e as ofertas do povo. Eram esses dízimos e ofertas que sustentavam os levitas. E parte da oferta era inclusive dada sob a forma de carne, de oferta propriamente dito. Essa aliança com Levi é que Deus está se referindo. E é essa aliança que aqueles sacerdotes estão manchando. E eles estão manchando porque eles não estão vivendo essa aliança da maneira como ela deveria ser vivida. Olha o verso 5, irmãos. A minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. Essa aliança de Deus com a tribo de Levi deveria produzir vida e paz para a vida do povo. A conexão aqui é muito boa da gente entender. Enquanto os sacerdotes funcionassem como a aliança definiu, a vida do povo seria vida de paz. Se os sacerdotes assumissem a aliança que Deus fez com Levi e a cumprisse, o povo seria tremendamente abençoado por isso. Agora, o contrário também é verdade. O povo sofria consequências desastrosas na sua vida
quando os sacerdotes não viviam de acordo com a aliança. E é exatamente isso que está acontecendo no tempo do profeta. Os sacerdotes não estão produzindo vida e paz para a nação do povo, porque eles rejeitaram, desprezaram a aliança que Deus fez com Levi. E para a coisa não ficar só nesses termos, o profeta explica como é que Levi e aqueles primeiros sacerdotes reagiram a essa aliança. E amados, temos aqui o exemplo do que a gente deve fazer quando a gente olha para aquilo que oferecemos para Deus no culto. Olha como é que o profeta descreve a maneira que Levi reagia a essa aliança. É dito assim: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. E o que é dito, amados? Com efeito, ele me temeu por causa do meu nome. Com efeito, ele tremeu por causa do meu nome. Como é que Levi reagiu a essa responsabilidade que Deus deu para ele? Ele temeu e tremeu, irmão. Ele parou para pensar no que Deus estava colocando sobre os ombros dele. Ele reagiu como alguém que entende a enorme responsabilidade de se colocar diante desse Deus para dirigir, para conduzir e para adorar a esse Deus. Amados, como a gente às vezes precisa ser lembrado disso, hein? E como essa é uma questão rara para muita gente que se aproxima do Senhor para adorá-lo. Pastores que assumem ministério pastoral como se ele fosse um bico. Gente que se apropria das coisas de Deus sem o menor temor, sem o menor tremor. Faz como se aquilo não tivesse a menor importância. Como se não houvesse nada de mais grave, mais perigoso envolvido naquilo. Ministros de louvor que adoram a Deus e depois se sentem livres para até deixar o culto, ir para outros lugares, sentarem nos seus bancos e continuarem como se nada de mais interessasse agora. Levi não, amado. Levi reagiu com temor e tremor. Eu fico muito feliz quando alguém diz assim para mim: pastor, eu tenho medo de ir lá na frente do púlpito. Isso é bom, irmão, isso é um bom sinal. Você tá consciente do que significa estar aqui. Levi assumiu a sua posição com esse temor e tremor. E como ele desempenhou esse seu ministério de sacerdócio? Ele fala 4 coisas, eu vou ser breve nisso. 4 coisas a partir do verso 6. Como é que esse temor e tremor de Levi, daqueles primeiros sacerdotes, apareceu na vida deles? E lembre, é exatamente aquilo que os sacerdotes do tempo do profeta não estão fazendo. Primeiro, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Os sacerdotes funcionam como porta-vozes de Deus. Eles foram colocados naquela aliança para instruir o povo. E Levi tinha a instrução verdadeira na sua boca. Era um homem temente a Deus e fiel no ensino que ele realizava. Havia de fato um compromisso entre o temor dele e o ensino que ele ministrava. Aqui a gente tem que lembrar de uma coisa que talvez a gente não tenha conhecimento, não tenha essa informação. Mas, ao contrário do que a gente imagina, irmãos, o povo de Deus no tempo do profeta não tinha acesso à palavra de Deus. As pessoas não carregavam para casa um exemplar da lei. Adivinha onde elas tinham acesso à lei?
Onde? No templo. E adivinha quem dava acesso a elas à lei de Deus? Os sacerdotes. Eram eles que pegavam a lei, abriam a lei, ensinavam a lei para o povo. Dizendo, olha, Deus disse isso, isso e isso, vocês devem fazer assim, assim e assim. E ele então instruía o povo com a verdade. Esse é o primeiro elemento que Levi manteve naquela aliança. Segundo, foi que ele não cometia injustiça na sua relação com o povo. E aqui, amados, é porque também os sacerdotes, eventualmente, faziam escolhas para o povo. Os sacerdotes tinham que decidir entre uma situação e outra, e tomar partido, e tomar decisões. É o que muitas vezes o pastor precisa fazer lá no gabinete dele. Senta lá, irmãos, com diferença, e a gente tem que tomar decisões, fazer escolhas. Está dizendo que ele não cometia injustiças. Terceiro, andou comigo em paz e em retidão. Aqui está a chave, amados, do que se espera de um sacerdote no Velho Testamento. É o ponto central, né? Alguém que tem a autoridade que um sacerdote tem no Velho Testamento, alguém que tem a autoridade que esses homens tinham, não podiam exercer o seu papel da maneira como a aliança havia prescrito, se eles não andassem com Deus, se eles não vivessem em retidão. Era impossível para esse sacerdote que ele realizasse a sua tarefa da maneira correta se ele não tivesse um compromisso pessoal com o próprio Deus. E esse é o peso do que o profeta está dizendo. Esses sacerdotes do tempo dele não andam com Deus. E por isso, não podem ensinar ao povo a verdade, não podem serem apartados da injustiça e não podem fazer o seu papel. Como se não bastasse, Levi apartou muita gente da iniquidade com o seu papel e o seu trabalho. Mas essa é uma expressão belíssima, né? Levi é um homem que, com a sua descendência, naqueles primórdios do ministério sacerdotal, foi capaz de evitar que o povo andasse na iniquidade. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é o ponto que eu quero estabelecer aqui a essa altura da exposição? Primeiro é que parece para a gente que sacerdote no Velho Testamento não ensina a palavra, o que não é verdade. Olha o que é dito no verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Primeiro, olha, era o papel do sacerdote guardar o conhecimento, e o povo deveria procurar instrução no sacerdote. Portanto, o ministério sacerdotal era ensinar a lei, a palavra de Deus ao povo. Ah, mas pastor, os profetas não faziam isso também? Os profetas faziam. Mas os profetas faziam isso quando os sacerdotes falhavam. É o que está acontecendo aqui. Os sacerdotes estão falhando e Deus levanta o profeta Malaquias. Os profetas só aparecem na história da nação quando os sacerdotes não fazem aquilo que a aliança com Levi esperava deles. E Malaquias usa uma expressão maravilhosa no verso 7. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que essa expressão aqui é em hebraico? Ele é Malaqui. Malaqui.
E Malaqui é uma lembrança do nome Malaquias. Porque o nome Malaquias lembra mensageiro do Senhor. Então o que ele está fazendo é um trocadilho com o próprio nome dele. Esses sacerdotes deveriam ser os mensageiros do Senhor. Mas eles não estão instruindo o povo como deveriam. Isso dá a esses homens amados um tremendo poder. Se eles fizessem as coisas certas, o povo era abençoado por Deus. Mas se eles fizessem a coisa errada, no final da conta e das contas, era o povo que sofria as consequências da corrupção sacerdotal. O texto então termina fazendo mais uma vez menção ao que eles estão fazendo com essa aliança. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Veja, ao invés deles orientarem o povo no caminho de Deus, estavam desviando. É exatamente o contrário que se esperava deles. Em vez do povo encontrar neles instrução, estava encontrando neles tropeço. Eles violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus termina com uma declaração final sobre os sacerdotes. Por isso eu fiz vocês desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Porque vocês não guardaram os meus caminhos. E vocês se tornaram parciais na aplicação da lei. Estavam beneficiando alguns e prejudicando outros, ao invés de serem imparciais. A expressão aqui, desprezíveis e indignos, é que Deus vai jogar excremento na cara deles. Vai botar eles para fora do altar. Vai expulsá-los da presença do Senhor. Quadro triste esse, irmãos. Quando a gente vê um líder, um sacerdote, sendo desprezado pelo próprio Deus diante do seu povo. Eu me lembrei que quando eu era adolescente na minha igreja, eu presenciei uma situação em que o pastor da nossa igreja, naquela ocasião, foi motivo de escândalo e desprezo para a vida da congregação. Deus está dizendo que é exatamente isso que Ele vai fazer com aqueles sacerdotes. Esse é um texto tremendo, irmãos. E tem muita coisa importante para a gente aprender aqui essa noite. Eu espero de verdade que a gente faça algumas aplicações dessa passagem para o nosso contexto e para a nossa realidade. E eu quero fazer 4 aplicações dessa passagem para a gente. Primeira delas é lembrá-los mais uma vez, irmãos, lembrá-los mais uma vez da importância do culto público a Deus. De quão zeloso é o nosso Deus com relação ao culto que prestamos a Ele. Olha, o culto não é, amado, não é uma atividade secundária, menos importante da vida da igreja. Ao contrário disso, o culto a Deus é uma das atividades mais cruciais para a vida do rebanho. Ela é a atividade que o povo de Deus realiza enquanto está sobre a face da terra. Deus aprecia, deseja, se agrada quando nos aproximamos dele para adorá-lo, mas não nos enganemos. Devemos fazer isso com a seriedade e o zelo exigidos pelo Senhor. De maneira, amados, que a gente não tem o direito
de adorá-lo, sem obedecer aquilo que ele prescreve em sua palavra. Não temos o direito de entrar nesse lugar para adorá-lo, sem nos lembrarmos de quem ele é, irmãos. Livro de Malaquias é o livro da Bíblia que tem mais vezes a expressão Senhor dos Exércitos por metro quadrado, por versículo bíblico. Nesse texto que a gente leu, a gente deve ter lido umas 3, 4 vezes Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Lembra de todos os poderes que existem no mundo, de todos os exércitos que existem no mundo. Deus está acima de todos eles. Nós não adoramos a um Deus minúsculo, desprezível, pequeno, encolhido. Não, Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o Senhor dos exércitos. E amados, a gente tem que adorar esse Deus com espanto, com admiração, com temor e tremor, porque Ele não aceita nada que não seja a altura de quem Ele é. Deus sabe quem Ele é, irmãos, e nós não podemos jamais nos esquecermos disso. Segunda aplicação, esse texto lembra para nós a nossa necessidade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Esses homens falharam, irmãos. E qualquer homem que se coloque entre Deus e os homens vai falhar. Deus está dizendo aqui que Ele vai acabar com o sacerdócio. Vai acabar com a linhagem dos sacerdotes. Esse, inclusive, é o último livro da Bíblia. Você lembra disso? Deus vai acabar com os sacerdotes porque eles não funcionam, não fazem o que deveriam. E com exceção daquele tempo em que Levi fez as coisas corretamente, os sacerdotes foram sempre manchados por corrupção. É para lembrar uma coisa, irmãos. Esse texto aponta para o sumo sacerdote. Aquele que de uma vez por todas se colocou entre nós e Deus. Aquele que entregou de uma vez por todas, satisfez de uma vez por todas, ofereceu de uma vez por todas o sacrifício na cruz do Calvário que satisfez a Deus e conquistou a nossa salvação. É por isso que a gente não oferece mais animais, irmãos, hoje em dia, porque a gente não tem mais animal sendo morto, não tem mais excremento fora do altar, não tem mais nenhuma dessas necessidades, porque elas todas se cumpriram cabalmente em Jesus. Esse texto lembra que nós adoramos a Deus sim, com um sumo sacerdote, o Deus homem, que está agora assentado à destra de Deus e que intercede por nós, o sumo sacerdote perfeito e eterno. É por Ele que nós nos aproximamos do nosso Deus. Não há aqui a ideia de que nós devemos voltar a esse tempo, como muita gente tem tentado fazer hoje em dia. A ideia aqui é que há agora um único mediador, e é por Ele, e apenas por Ele, que nós nos achegamos a Deus. É pela obra que Ele realizou de uma vez por todas no altar, no Calvário, que nós podemos adorá-lo ao Senhor nessa noite. Em todas as noites que a gente tiver sobre a terra, irmão, nenhum culto pode ser oferecido a Deus sem a mediação do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está à destra de Deus e intercede por nós. Terceira aplicação. Esse texto lembra a centralidade da palavra de Deus no culto público. Amados, hoje a pressão
que a igreja sofre, e eu conheço muito bem essa pressão, é para que a gente coloque a palavra de Deus em segundo plano no culto público ao Senhor. Não quero dizer com isso que não exista espaço na adoração pública para o louvor, para a adoração, para o ofertório, para a pregação, para a bênção apostólica. Todas essas coisas estão prescritas pela Escritura. O que eu estou dizendo é que tudo no culto público deve girar em torno da palavra. Tudo no culto público deve ser submisso à palavra. De maneira que onde a palavra não é pregada, nem mesmo o batismo e a ceia do Senhor têm significado, porque o batismo e a ceia do Senhor são símbolos da palavra. É por isso, amados, que a gente tem o púlpito na igreja no centro. Isso aqui não é acidente de percurso, não. O púlpito está no centro, porque a gente quer dizer que o centro do culto é a palavra. E às vezes eu ouço alguns irmãos usando algumas expressões que me preocupam com relação a essa questão. Pastor, não é que eu não gosto da pregação não, pastor, mas a gente podia dar uma reduzida assim na pregação. Podia ter assim um louvorzão. Podia ter uma coreografia, um teatro, uma coisa assim, uma coisa mais animada, negócio de pregação, pastor. Não, amados. Você sabe que essa ideia não é nova, não. A igreja, lá na Idade Média, a igreja medieval, usou esse argumento. O povo não entende a palavra pregada, então a gente tem que aproximar o povo dessas maneiras ilustrativas, figuradas. Aí tinha teatro, tinha encenação, tinha, apresentações em praça das verdades do Evangelho. É assim que a gente vai alcançar o povo. Aí a reforma veio e disse assim, não, é só a palavra que a gente precisa. É só a palavra que a gente tem que pregar. E nada além da palavra deve ocupar o centro da adoração que oferecemos a Deus. Somos ou não somos reformados, irmãos? Somos. E, portanto, devemos preservar a centralidade da palavra. E olha, esse pastor aqui gosta de pregar muito, irmão. Deixa pregar. Deixa pregar a palavra. É a palavra, irmão. Ela que deve ocupar o lugar central na adoração pública que prestamos a Deus. Era o que os sacerdotes não faziam, irmãos. Eles estavam ocupando a adoração com aquilo que não era para ter lugar na adoração. Deveriam instruir, ensinar. E, amado, não nos enganemos. A gente é abençoado por Deus na mesma proporção que nós nos apropriamos da sua palavra. O pastor falou que essa noite o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. E, amado, não é a coreografia, não é o louvorzão, não é nenhum desses ingredientes estranhos que vai trazer isso para o povo. É a palavra. Ela deve ocupar lugar central na vida pública, na adoração pública do povo de Deus. Quarta e última aplicação. Não temos mais levitas e sacerdotes hoje nos moldes do Velho Testamento. Amém, irmão? Amém. Então, se alguém disser para você assim, pastor, eu sou levita. Irmão levita? Se não, explique para essa pessoa que todos nós somos agora sacerdotes. Todos nós. É verdade, eu já falei isso aqui, que de uma certa maneira a função dos sacerdotes do Velho Testamento foi preservada na figura dos pastores e presbíteros. Eles de uma certa maneira têm a responsabilidade de zelar pelo culto a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente tenha mais hoje sacerdotes no Velho Testamento, no modelo do Velho Testamento. Todos nós somos sacerdotes. E portanto, irmãos, nossa responsabilidade é grande e enorme diante de Deus. Que eu e você adoremos a Deus com excelência. Essa é a palavra aqui.
excelência. Você já deve ter ouvido essa expressão. O sujeito vai adorar a Deus e vai fazer um solo na igreja. Aí ele vem assim meio cabisbaixo, meio envergonhado e fala assim: irmãos, vou pedir desculpa aqui porque eu não me preparei direito. Eu não fiz direito, não estou muito bem preparado. Mas é para o Senhor, né? Ele conhece a sinceridade do meu coração. Como assim, irmão? Como assim? Ele não é o Senhor dos exércitos? Amado, eu e você temos que oferecer para Ele sempre o melhor. O melhor, sempre. Sempre. Vai adorar a Deus de maneira pública aqui no culto? Prepare-se em casa, irmão. Treina o hino. Vai ler a Escritura? Dá uma olhada no texto. Para ajudar o povo a entender a leitura do texto. Vai tocar um instrumento, irmão. Troca com excelência. Seja o melhor que você puder. Trabalha. Se esforça. Vai pregar a palavra na igreja? Estuda, irmão. Labuta em casa. Vem para cá preparado para oferecer para Deus o melhor. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Porque Ele é digno de toda a minha adoração. E é digno que essa adoração seja feita com zelo, a seriedade, o compromisso e a excelência que o nome dele representa. Amados, que Deus nos ajude a entender isso. E que de fato sejamos sacerdotes que vivam as suas vidas de adoradores a Deus da maneira pública, oferecendo sempre o melhor para Ele. Feche seus olhos. Vamos buscar ao Senhor. Fale com o Senhor, amado. Diga a Ele o que está em seu coração. E diga para Ele que como sacerdote, você quer adorá-lo de verdade. E como Ele deve ser adorado.